Obrigado. A pegar as meninas no colo, né? Eu fui pegar ela no colo da... Bom dia. Bom dia. Bom dia. Como é que é mesmo o nome? Jade. Bom dia, Jade. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2. Apocalipse 2, nós vamos ler a partir do versículo 21. Apocalipse 2. Bom dia, sorriso. Apocalipse 2, versículo 21. Antes de começar a leitura, deixa eu compartilhar com você uma coisa, né? Quando eu comecei a estudar teologia, a gente estava passando por um momento de mudança na vida da igreja, na parte teológica. E estava entrando uma ideia via Estados Unidos, né? De que o Deus do Velho Testamento não era o mesmo Deus do Novo Testamento. Eu estudei isso. Hoje para nós parece meio estranho, mas na época era exatamente assim que a gente aprendia quando sentava no seminário. Porque se dizia que o Deus do Velho Testamento, aquele Deus que manda fazer guerra, que pede Isaac em sacrifício, aquele Deus que faz com que os egípcios morram afogados, não era o mesmo Deus do Novo Testamento. O Deus do Novo Testamento é um Deus amoroso, é o Deus em Jesus, é aquele que morre por você, é aquele que dá o seu sangue, é aquele que multiplica pão, que acalma o mar. Nada a ver, né? Não parece ser dois deuses completamente diferentes. Mas eu dou glória a Deus porque hoje isso está mudando. Nós estamos vivendo agora um tempo em que as pessoas estão olhando para a Bíblia e estão tentando entender um Deus de ponta a ponta, de Gênesis a Apocalipse. Já que nós falamos do mesmo Deus. Só que a compreensão das pessoas é que Deus, de alguma maneira, amoleceu. Ficou meio bonachão, mais para Papai Noel do que para Deus, sabe? Aquela coisa assim, meio sentada, ho, que traz presentes. Mas hoje isso tem mudado. E a gente vai ler um trecho que talvez... Se você tem essa ideia de um Deus do Velho Testamento, é um Deus bravo, é um Deus... E o do Novo é um Deus legalzão, boa pinta, né? Que senta para tomar café quando você está com vontade. Eu queria que você lesse comigo Apocalipse 2, versículo 21. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prosto coloco, faço ela deitar de cama, bem como uma grande tribulação. Aos que com ela adulteraram, caso não se arrependam das suas obras que ela incita. Matarei seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda as mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as suas obras. Esse aqui parece muito mais o Deus do Velho Testamento.
Não parece? Às vezes a gente criou uma visão de que Deus não vai fazer nada nunca, que a gente pode viver do jeito que a gente quiser. Esse é o Deus do Novo Testamento, o Deus bem humanizado, né? Aquele que permite tudo e que não vai fazer nada, porque Deus não vai pôr a gente de cama. Deus não vai trazer uma grande tribulação, coisa nenhuma. Nós estamos vivendo a época da graça. Cuidado. Deus é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. E Ele simplesmente dá tempo para que a gente se arrependa, nada mais. Ele não vai mudar a sua justiça, Ele não vai mudar o seu caráter, Ele não vai mudar. Quem tem que mudar somos eu. Deus não vai mudar. Ele só está me dando uma chance para que eu mude. E arrependimento, eu queria contar eu estou mandando WhatsApp sobre parábolas, né? Deixa eu contar uma parábola para você. Sobre arrependimento. Às vezes a gente espiritualiza demais, né? Arrependimento, e acha que é um sentimento. Não, arrependimento é mais do que isso. Certa época, pouquinho antes da Segunda Grande Guerra, um navio cruzava ali o Mediterrâneo. Teve gente que esteve lá faz poucos dias, né? O Mediterrâneo. E cruzava ali perto da Grécia, onde existem muitas ilhas. Você vai se lembrar de uma passagem bíblica, né, em que Paulo estava ali no navio e de repente começou uma tempestade e Paulo disse: calma, ninguém vai morrer aqui não. Mas a história que eu te conto hoje é que o navio estava no mesmo lugar e uma tempestade veio e de repente o navio começou a ser jogado de um lado para o outro e o navio começou a esfarelar-se. Imagina você dentro do navio e o negócio começou a soltar. Era um barco de madeira, não era um mega hiper navio desses que param no Santos aqui, não. Era um barco comum de travessia entre as ilhas. E o barco afundou. E naquele naufrágio, mais de 20 pessoas morreram. Uma pessoa escapou. Porque ela ficou grudada ali nas madeiras e ela viu as outras pessoas morrendo afogadas e ela se segurando ali. E era uma pessoa que não acreditava em Deus mais. Numa época da sua vida ela acreditou, mas naquele momento ela não acreditava mais. Mas diz que todo ateu, quando está em perigo, ele lembra que ele não confia em Deus, mas ele ora para Deus. E foi isso que aconteceu. Ele orou, falou: Deus, me ajude. E o vento começou a empurrá-lo. Desculpa. Ele chegou numa ilha deserta, uma das centenas. Ele ancorou ali, passou um tempo e ele começou a tentar sobreviver. Estava sozinho na ilha. Do meio dos destroços veio algumas madeiras, veio algumas coisas que a praia foi jogando com o decorrer. Ele começou a procurar comida na ilha, encontrou algumas coisas, começou a pescar, construiu uma casinha, devagarzinho, né, juntando uma folha daqui, outra folha de lá, e começou a montar, e cada dia que dava certo, ele lembrava de Deus e agradecia para Deus. Deus, obrigado porque eu sobrevivi. Obrigado porque hoje tem comida. Obrigado porque hoje eu tenho um lugar para dormir. Conseguiu até fazer fogo. Fez lá uma fogueirinha. E todo dia alimentando, né? Porque não sabia quando ia conseguir fazer fogo de novo. Caso você não saiba, não é só riscar um fósforo, né? Para fazer fogo, você vai precisar de muita técnica. E ele
E ele saía, ia pescar, e 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, e ele ali vivendo, e ele estava feliz com aquilo já. Até que um dia ele saiu para pescar, e quando ele estava na praia, ele olhou para trás e ele viu uma fumaça. E começou a voltar correndo. E quando ele chegou lá, a casinha que ele tinha feito com tanto esforço pegou fogo. E naquela hora que pegou fogo, ele ficou bravo com Deus. Ele ficou muito bravo com Deus. Falou: poxa, Senhor, eu fiz isso com tanto esforço, era o meu lugar para dormir, eu estava aguardando e eu estava feliz com isso, Senhor. Eu estava tão feliz, por que o Senhor deixou pegar fogo? E ele caiu sentado ali na frente pegando fogo e começou a chorar, e reclamar, e murmurar. Até que uma hora, ele estava reclamando e ele sentiu uma mão no ombro dele. Alguém pôs a mão no ombro dele e falou para ele: vamos voltar para casa. E ele parou, olhou e tinha atrás dele um marinheiro. E o marinheiro falou: vamos para casa, é hora de voltar para casa. E aí ele perguntou: como vocês me acharam? Centenas de ilhas ali tem. E já não estavam mais procurando por ele, depois de 6, 7 meses, ninguém procura mais ninguém nessa época. E ele falou: como é que vocês me acharam? Ele falou: você que nos falou. Nós vimos a coluna de fogo, a fumaça subindo, e o comandante falou: tem alguém ali. Arrependimento. Ninguém se arrepende se alguma coisa não pegar fogo na nossa vida. Ninguém. Talvez a gente precise que alguma coisa pegue fogo, que a gente perca, para poder se arrepender. Porque enquanto a gente estiver sossegado e estiver tudo bem, estiver tudo legal, é só uma ideia. Eu não sei o que precisa pegar fogo na nossa vida, na nossa igreja, na nossa conduta, para que a gente realmente deixe isso para trás e se arrependa. Fecha os teus olhos. Senhor, a verdade é que a gente se acostuma com muita coisa e a gente acha que o Senhor nunca vai pôr a mão, que o Senhor sempre vai ser bonzinho, legal. É verdade isso, Senhor. De verdade a gente acostumou com alguma coisa na nossa vida e a gente não quer se arrepender, a gente não quer deixar. Está tão bom. A gente já sabe até como lidar todos os dias, todas as horas. Mas a gente não está percebendo que no fundo o Senhor só está nos dando tempo para que a gente se arrependa, mais nada. Queima, Senhor, o que realmente precisa ser queimado. Queima, Senhor, não por nossa vontade, não por nossos projetos, não porque a gente planejou, não. Queima porque o Teu Espírito sabe o que precisa sair da nossa vida para que a gente volte para casa, para que a gente volte para o Senhor, para que a gente volte para os Teus caminhos sempre. Obrigado pelo tempo do arrependimento. Oramos ao Senhor, reunidos aqui, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Obrigado, Willis. Bom dia, meus irmãos. Eu vou falar Feliz Ano Novo, porque é a primeira vez que eu vejo vocês. Deus abençoe. Feliz Ano Novo. Bom estar de volta para casa. A gente tirou, o pastor contou uma parte da história, né? Mas dizem que fofoca pela metade não pode, né, pastor? Na verdade, não pode nem começar a fofoca, né? Alguém falou em pular carnaval nessa igreja?
O delegado estava aqui? Você estava aqui, delegado? Entendi, que bom. É bom a igreja ter 2 delegados, né? Porque se um está de férias, o outro fica para ver essas coisas, né? Para acompanhar, né? Foram 2 semanas seguidas. 2 semanas seguidas. Falar de carnaval 2 semanas seguidas? Falar de pular o carnaval 2 semanas seguidas. Entendi. 15 dias e a igreja fez um bloquinho de carnaval, é isso, pastor? Unidos da Bela Vista. Não é isso, Will. Não? Pular o carnaval, eu não vou fazer o alfa, a gente vai pular o carnaval. Ah, tá. Entendi. Olha só, coração, a boca fala do que está cheio o coração. A gente tem instrumento musical, tem caixinha de coisa, surdo. Dá pra montar. Bom, bom dia, feliz ano novo, Deus abençoe. Foi muito bom estar descansando fora. Fora é bom porque é diferente e porque é longe. Mas uma hora dá saudade. É bom voltar para casa. A Camila estava com saudade de casa no 8º dia. Acho que no 7º dia, a Camila falou, tô com saudade, eu quero a minha casa. Que é isso? Como assim? 9.000 quilômetros de distância? Agora não dá para ter saudade. Estava na metade da viagem, né? Um pouco antes da metade, ela já estava com saudade de casa. Eu não estava, não. Não estava. Eu estava preocupado com os peixes, é verdade. Porque o aquário ficou lá com o alimentador automático, que não é tão automático assim. Da última vez que a gente viajou 3 dias, ele jogou tanta comida no aquário que a água ficou verde. Eu cheguei, os peixes estavam parecendo, né? Estavam em cativeiro, assim, no canto, assim, ó, quase morreram. Então, 15 dias eu falei, nossa, estava preocupado, né, com o aquário. Mas, enfim, eu fiz algumas orações na viagem. Mas aí a Camila não ouviu, porque eu fiz várias orações aqui no meu íntimo. E eu lembrei de uma passagem aqui dessa igreja. Eu ando me lembrando bastante da história da igreja, das coisas que aconteceram por aqui. E eu me lembro do dia em que os meninos se converteram. O Juan não estava, que ele foi, acho que, 2ª leva. Mas foi lá em Bura. Vocês vão lembrar. Quem estava lá se lembra, né? A gente estava fazendo um culto não era no templo, era no refeitório. Não, era no templo japonês novo, ali atrás do refeitório. E aí eu estava sentado ali, o pastor Jorge estava lá, acho que estava pregando, ou louvor, não sei. Eu estava sentadinho ali na primeira fileira. O Espírito Santo falou, levanta, vai lá para trás orar. Quando eu era novo da fé, eu achava muito esquisito essas coisas dos irmãos mais velhos, falar assim, o Espírito Santo me mandou levantar. Eu falava, isso é caô, isso aí, imagina. É figura de linguagem, né? É um modo de dizer, não é um modo de dizer. Quando o Espírito Santo te manda fazer alguma coisa, você sabe, é inconfundível, né? E quando eu levantei e fui lá para trás orar pelos meninos, a Miriam, irmã do Marcos, já estava lá intercedendo. Eu pensei, tá vendo? Ela está mais perto de Jesus, ela ouviu antes. Se a ordem veio ao mesmo tempo, ela está mais antenada, já foi, eu demorei um pouco mais. Né? O que não seria novidade, né, Camila? Que eu sou meio distraído. E houve conversão, e houve salvação naquela noite, né? E aí a história a gente já sabe, né? Os meninos, enfim, se converteram, depois se batizaram, enfim. E muitas pessoas conheceram Jesus através do trabalho dessa igreja, do trabalho do pastor Jorge, enfim, do que o Espírito fez no passado aqui. Enfim, e o que eu queria dizer bom, o Espírito Santo não depende de mim, óbvio, não precisa de mim, de jeito nenhum. Eu não tenho o poder em mim de comandar legiões de anjos, não tenho, não sou eu que dou ordem aos anjos, o Senhor os comanda. Mas a minha oração é importante. Deus conta com a nossa participação no mundo espiritual orando. Então a minha oração, Williams, não tenho o poder de comandar os anjos, mas a minha oração em nome de Jesus tem. O que eu ligar na terra será ligado no céu. É o que diz a palavra de Deus.
a gente deixa a nossa oração com menos importância do que ela tem. Talvez porque a gente não é uma conversa clássica, não é um SMS que a gente manda para Deus e recebe um joinha, um emoji de resposta, ou não é uma conversa audível que você ouça, ok filho, já te ouvi, né? A gente acaba, talvez ao longo do tempo, achando que a gente está falando sozinho, ou que o que a gente fala nada acontece, ou que oração é uma obrigação de todo cristão, mas ela, sei lá se ela tem efeito, né? Puxa, eu vou no hospital, vou orar por um doente, mas a gente sabe que se o médico falou que não tem cura, então não tem, né? Acho que nós devemos respeitar o poder da oração, nos conscientizarmos do poder da oração. E eu digo isso porque nessas férias eu orei algumas vezes, não com a Camila, mas quieto, em alguns lugares que me fizeram orar. Lá tem muita igreja, vocês sabem, né? Oi? Claro, você me conhece, né? Chorar também. Camila achou esquisito, falou, nossa, tá de férias, você tá triste? Não. O que está acontecendo? Vamos embora. Eu falei, não, me dá mais 5 minutos. Alguns lugares emocionam, mas e aí não pelo poder da pedra, da pintura ou do quadro, mas pelo que Deus faz com aquilo, né? Ao você imaginar o sentimento, a devoção e o respeito que quem pintou um quadro da Anunciação tinha pelo milagre de Jesus ter nascido sendo concebido pelo Espírito Santo, né? Enfim, por isso o louvor de hoje, e eu não quero mais tomar o nosso tempo desse culto de manhã, para convidar você a orar e se arrepender, que a gente possa entregar os nossos caminhos maus nas mãos de Deus, para que, como o pastor disse, Ele ponha fogo, e que a gente saiba que a nossa oração, ao orarmos, o Senhor nos enche de amor, o Espírito Santo tem liberdade para agir primeiro em nós, mas no nosso meio, e nós podemos mover a mão de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, eu não sei onde Deus precisa mover a mão em você, exatamente. Talvez eu não saiba nem onde Ele tem que mover a ação em mim completamente. Em alguns cantos eu sei, mas não em todos os cantos escuros. Mas o que eu quero te encorajar a fazer nessa manhã junto com a gente aqui do louvor para que Deus ilumine cada canto, cada esquina, cada corredor da sua alma e jogue luz onde precisa ser jogada. E que, se essa luz mostrar poeira, que nós tenhamos fé, que Ele nos dê fé, aumente a nossa fé, para a gente pegar um paninho e passar o pano na poeira, e deixar o chão brilhando, e pintar as paredes, e consertar o nosso templo, para que ele seja sempre morada do Espírito Santo, amém? E por isso eu quero te convidar a cantar Vem do jeito que você está para adorar, porque o Senhor está aqui. Esta é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Vem. Toda língua confessará ao Senhor. Toda língua confessará ao Senhor. Todo joelho se dobrará. Mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Vem, Vem, esta é a hora da adoração. vem, Vem dar a Ele teu coração.
assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor Jesus. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Nessa próxima canção eu quero te convidar a orar para que o Senhor nos encha com o seu amor, nos faça esquecer por um instante os nossos problemas, lembrando ao mesmo tempo que Ele é maior que os nossos problemas. A orar no Senhor, vem encher-nos com seu amor. Ó Senhor, o teu Espírito. Nós possamos lembrar que o Senhor é maior que este mundo. Transforma, Senhor. Vem, pois, transformar, refrigério pra alma nos dar. E agora com outros irmãos Nos unimos aqui. nos unimos aqui em oração. Ao orarmos, Senhor, enche-nos. A orarmos, Senhor, vem encher-nos com seu amor, para o mundo agitado esquecer, cada dia a sua vida viver. Nossas vidas vem, pois, transformar, refrigério pra alma nos dar. E agora com outros irmãos nos unimos aqui em oração. E agora com outros irmãos nos unimos aqui em oração. Senhor, nós nos unimos em oração.
Cada um de nós, Senhor, tem orações específicas, mas todos nós temos uma mesma oração hoje, desta manhã, um mesmo pedido. Perdoa-nos, Pai. Mostra, Senhor, onde nós precisamos mudar nosso curso, nos arrependermos, Senhor, nos convertermos dos nossos maus caminhos, para que o Senhor tenha liberdade, Deus, para que o Senhor possa agir na nossa vida, para que estejamos no centro da Tua vontade, para que possamos Te ver no último dia, Senhor, e estarmos ao Teu lado. Recebe, Senhor, as nossas súplicas, as nossas orações. Move, Pai, a Tua mão nas tantas petições e tantas necessidades que nós temos. Nós somos incompletos sem o Senhor. Completa-nos, Pai. Enche-nos, Deus, do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. E a oração, outra coisa que faz falta. Eu não conversei com a Camila sobre isso, mas o que faz falta é não ir no culto domingo. Faz falta. É diferente, no mínimo. O primeiro domingo você fala, tá bom, precisava de um descanso, né? Vou todo domingo, quantos anos, né? Segundo, eu fiquei 4, né? Porque foi Natal, Ano Novo e mais 2. Então, aí no primeiro, você fala assim, é Natal, estamos aqui, né? Bem. No segundo, Ano Novo, né? Estamos viajando, né? No aeroporto, não dá para ir no culto, né? Aí no terceiro, você fala assim, estou longe, né? Imagina. Mas no quarto, aí alguma coisa já está errada. Você fala assim, não, está errado. Isso não é de Deus. Alguma coisa errada aqui. Que semana esquisita é essa que não tem igreja? Não tem, pelo menos, né? Faz falta, ver vocês me fez falta. Eu estava com saudade, de verdade. Mas orar junto fez falta. E o que eu queria encerrar dizendo e convidando você para cantar essa última canção é que o arrependimento, ele... Às vezes a gente vive, talvez, influenciado pelo espírito desse mundo, pela filosofia desse mundo. A gente é muito individualista, né? A gente acha que arrependimento é uma coisa particular, é uma coisa minha, é um assunto meu com Deus. Mas o que nós vemos é que o arrependimento tem algumas dimensões, e eles têm uma dimensão coletiva também. Um grupo de pessoas pode se arrepender de alguma coisa. A igreja, né, as cartas do Apocalipse são para igrejas, são para comunidades. Então a gente ora sozinho e a gente pede para Deus iluminar os cantos da nossa alma, mas agora eu quero te convidar a fazer algo diferente. É orar para que Deus mostre a nós, a igreja, reunida aqui na Liberdade, quais são as nossas esquinas sujas, os nossos cantos escuros, para que como igreja a gente possa se converter, né? Conversão é 180, né? Tá indo para cá, vira. Se há algum caminho mal, nosso, meu e da Esther e do Mário, com o Keiji, com o Benê, junto com o pastor Carmo, ou algum caminho mal do Marcos com a Miriam, que eles estão seguindo, que Deus possa nos mostrar a nós. Perdão pelo pleonasmo, mas essa é a ideia. E que a gente possa cantar, cantar a verdade da Bíblia, que Deus disse que se o meu povo se humilhar, orar e me reconhecer e buscar a minha face e converter-se dos seus maus caminhos, então nós temos uma participação ativa nisso, eu ouvirei do céu. O que mais nós precisamos para abandonarmos os nossos maus caminhos? Se a gente já tem a promessa de que o Senhor do universo vai nos ouvir, e não só nos ouvir, mas nos socorrer. Você precisa de socorro? Eu preciso de socorro. Se o meu povo se humilhar e orar, se buscar minha face, se humilhar, converter-se dos maus caminhos. Assim diz o Senhor.
ouvirei dos céus e perdoarei. Sararei sua terra, diz o Senhor. Então, nossa oração. Ó, vem, Senhor, sara nossa terra. Ouve, ó Pai, torna esta nação a ti. Sim, vencerá a nossa terra, ó Senhor. Perdoa-nos e sara nossa nação. Nos dispomos a nos humilhar e orar e buscar tua face, nos humilhar, converter-nos dos maus caminhos. Oh, Pai, pela tua graça. Pai, por tua graça, Perdoa-nos, Senhor. vem nos perdoar. Sara nossa terra por teu amor. Ó, vem, Senhor, sara nossa terra. Ouve, ó Pai, torna esta nação a ti. Se vem sarar, Senhor. Vencerá a nossa terra, ó Senhor. Perdoa-nos E sara, e Senhor, nosso coração. Sara, Senhor, essa igreja. Perdoa-nos e sara as nossas famílias, Senhor. Sara os nossos corpos, Pai. Perdoa-nos e sara nossa nação. Sara, Senhor, nossa terra. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos, novamente, né? Eu queria saudar também, né, a Aline e a Jade, né? Parabéns, Juan. Né? Ainda não deu tempo de cumprimentá-lo, né? E parabéns, Aline. Eu queria relembrar um pouquinho, domingo passado, o Marcos, ele falou sobre como planejar, né? Como planejar melhor o ano, porque o nosso tempo ele é cada vez mais curto, né? E a gente tem que ter um senso de viver bem, não é isso, Marcos? Então, esse senso de viver bem a cada dia, é necessário a gente considerar algumas coisas, né, para isso. E uma das coisas importantes que a gente tem que considerar é quanto tempo nós temos dedicado para Deus
para viver bem, né? Então é necessário a gente considerar esse tempo, né? Nós não sabemos ainda como vai ser esse ano de 2023 no Brasil, em São Paulo, na nossa vida, no nosso meio. A gente não sabe, né? A única coisa que eu sei é que eu não sei. Não sei nada do que vai acontecer. Então há muita incerteza, muita insegurança. E isso requer da gente muita sabedoria em todas as áreas da nossa vida. Há um tempo atrás, eu pensava assim, tudo bem, né? O que acontecer, acontece. Eu sei me virar, né? Então, eu já perdi emprego, tal, aprendi a me virar, não sei o que, tal. Então, eu já enfrentei muitas crises, enfrentei muitas incertezas na nossa vida. E esse ano, então, eu posso tirar de letra, né? Venha o que for, eu posso tirar de letra. Então, ótimo, parabéns. Eu sei que você pode enfrentar e viver, né? Mas você pode enfrentar e viver para o seu estilo de vida que você escolheu e de acordo com a sua capacidade. Mas nós podemos continuar vivendo assim, ou a gente pode também aspirar a algo melhor, né? Que é o que o Marcos comentou. Esse algo melhor é viver bem. Viver bem, né, com Deus. Eu vou contar uma história, há uns 2.970 anos atrás, mais ou menos, né? Muito tempo atrás, né? No Reino Unido de Israel, onde hoje é Israel, vivia um homem, né, muito sábio. Ele era o homem mais sábio do mundo e o mais rico do mundo. Ele chamava-se Rei Salomão, né? Ele era rei lá em Israel. Mas essa sabedoria, ele tinha uma fonte, né, em Deus, porque ele pediu a Deus por sabedoria, né? Ele não pediu para, Deus, eu vou governar esse povo, mas eu preciso de poder, eu preciso de um exército, eu preciso de armas, eu preciso de riqueza. Mas não foi isso que ele pediu para Deus, ele pediu sabedoria para governar este povo. Então, e Deus concedeu não só sabedoria, mas muito mais do que isso, né? Então Deus reconheceu esse pedido de Salomão. Quem é que não gostaria de ouvir, de se orientar através das palavras desse homem, do rei Salomão, de um cara sábio que nem ele, né? Ainda podemos aprender muito com essas as palavras sábias dele. Basta ler os livros em que ele escreveu, Provérbios, né? Eclesiastes, Cantares, está na nossa Bíblia, esses livros. Hoje eu queria compartilhar uma reflexão sobre um momento, né, glorioso na vida deste homem, desse rei. Salomão, ele construiu o primeiro templo a Deus no Monte Moriá, onde hoje, né, hoje está lá, vocês devem ter visto já essa figura, um domo, né, chama-se Domo da Rocha, né? Não é mesquita, muitos pensam que é uma mesquita, mas não é não, é uma construção enorme para proteger este lugar, né? E neste lugar é onde ficava a Arca da Aliança, e é onde também Isaac ele seria sacrificado, né? Onde Abraão sacrificaria Isaac. Quando Salomão concluiu o templo, ele orou a Deus, diante de todo o povo de Israel, dedicando o templo ao Senhor, e algo incrível aconteceu. E o templo que Salomão construiu é aquele na parte de cima, tá? Nesse mesmo lugar, né? Então, eu queria ler com vocês, segundo Crônicas, que é onde está essa história, né?
nós vamos mencionar hoje, 2 Crônicas 7, de 1 a 3. Aí depois nós vamos pular um trecho desse capítulo e vamos para versículo 11 a 16, tá? Mas primeiro vamos ler 2 Crônicas 7, de 1 a 3. Assim que Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não conseguiram entrar no templo do Senhor, porque a glória do Senhor o enchia. Quando todos os israelitas viram o fogo descendo e a glória do Senhor sobre o templo, ajoelharam-se no pavimento, rosto em terra, adoraram e deram graças ao Senhor, dizendo: Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Vamos orar? Querido Deus, te agradecemos pela tua presença aqui. Te agradecemos, Senhor, porque nós hoje pudemos parabenizar a vinda da Jade, preciosidade na vida do Juan e da Aline. Senhor, cuida dela, Pai, que está lá no hospital. E também queremos agradecer por esta palavra que o Senhor nos dá hoje. Ó Deus, fala aos nossos corações. Que o Espírito Santo, Ele encha os nossos corações com a Tua sabedoria, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Mas esses versículos que a gente acabou de ler, eles mostram de uma forma assim clara e assim essa incomparável grandeza de Deus, essa bondade e o amor de Deus. Como que o nosso coração deseja que algo tão extraordinário aconteça também na nossa vida, né? Ele mostra também como que nós somos pequenos, como o pó, diante de um Deus tão tremendo, né, que desceu como fogo, consumiu, né, os holocaustos e Ele encheu o templo, tanto que ninguém podia entrar ali, né. Mostra também que, assim, como nós somos pequenos diante de um Deus tão tremendo, apesar de sermos pó, Deus, Ele é grande em bondade e amor para conosco, para reconhecer o nosso valor, apesar de sermos tão pequenininhos, né? E essa semana, aí eu lembrei uma coisa interessante que essa semana na reunião que nós fizemos, o Marcos, ele até comentou sobre um vaso, né, quebrado. Um vaso quebrado, a gente, quando quebra um vaso lá em casa, o que eu faço? Joga fora. Não presta para mais nada, né? Um vaso quebrado é assim. O oleiro não, ele, quando ele está fazendo o vaso, ele errou, o que ele faz? Ele volta para ser remoldado, né? E tem uma técnica japonesa, né, que eu vou mostrar aqui para vocês. A técnica japonesa diz assim, que chama-se kintsugi. Isso aqui é um vaso que era quebrado, né? E ele foi colado com uma mistura que contém ouro. É bonito, não é? É lindo, ele tem um valor enorme. Para mim, um vaso quebrado ia para o lixo, né? E é o que a gente faz, joga para o lixo, não tem valor nenhum. Mas nas mãos de quem sabe o que fazer, ele se torna isso, de muito valor, né? Então, essa técnica japonesa de reparar peças cerâmicas quebradas, né? Ele ganha um valor depois de quebrado em cacos, né? Então são colados com essa mistura, né? E fica desse jeito.
muito formoso. Interessante que as marcas permanecem, né? Não sumiram as marcas de onde ele foi quebrado, eles permanecem ali, né? Mas o valor é bem maior do que um vaso quebrado. Assim como esses vasos quebrados em cacos, tem uma beleza que a gente não consegue enxergar nas cicatrizes das nossas vidas. Mas só Deus enxerga essa beleza na gente, né? Então Deus nos restaura e nos dá esse valor, sabe? Muito interessante, Marcos. Obrigado pela ilustração. Eu aproveitei e coloquei aqui né, no que a gente está falando. Eu me sinto, às vezes, muitas vezes assim, né, um vaso quebrado, que não presta, que não serve. Mas o Senhor, Ele reconhece na gente esse valor. Então, continuando agora, saltando lá para o versículo 11 a 13. Primeiro, versículo 11 a 12. Né? Quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor e o palácio real, executando bem tudo o que pretendia realizar no templo do Senhor e em seu próprio palácio, o Senhor lhe apareceu de noite e disse: ouvi sua oração e escolhi este lugar para mim como um templo para sacrifícios. Aqui nós podemos perceber o padrão com que com que Salomão construiu o templo e o palácio real, né? O padrão de Deus é um padrão perfeito. É claro que nós não somos perfeitos, mas nós podemos executar bem tudo o que Deus pretende realizar, né, na nossa vida, como Salomão fez, né, quando ele construiu o templo. Quando o Senhor apareceu, né, à noite a Salomão, ele disse assim: ouvi a sua oração. O que vamos ler a seguir, né, agora no versículo 13, é a resposta de Deus ao pedido de Salomão. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, né? Salomão, quando orou a Deus, né, logo depois que terminou o templo, ele falou assim: se o céu se fechar, né, para que não chova, né, e o Senhor mandar os gafanhotos devorarem o país, ou sobre o povo vier essa praga, então o Senhor repetiu as palavras de Salomão: se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, né? Naquele lugar, naquela época, onde viviam e hoje também vivem os israelitas, há um deserto por toda parte, em todo o redor. Quem já esteve lá sabe como que é deserto. O povo depende muito da água, depende do Rio Jordão, né? E depende muito da água da chuva. E quando não chove, ou ocorrem pragas, ou uma nuvem de gafanhotos, eles perdem a colheita, né? E isso traz o quê? Escassez, traz fome, traz necessidades ao povo, né? Pergunto, né? O céu está fechado e não está chovendo na sua vida? Como que você está hoje? Tem enfrentado dificuldades, escassez, necessidades, sejam elas físicas, emocionais, materiais ou espirituais? E Deus responde da seguinte forma ao povo e à oração de Salomão: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Ok,
Se humilhar, orar, buscar a face de Deus e afastar-me dos maus caminhos. É isso que eu tenho que fazer. Oh my God. Senhor, eu já tropecei na primeira coisa que tinha que fazer. Se humilhar. Eu, sinceramente, falando, confessando para vocês, eu já tropecei nessa. Esse se humilhar, né, na Bíblia em inglês está escrito humble, humildade. Tornar-se humilde. Se o Senhor falou que se seu povo se humilhar, é porque acontecia do povo fazer o contrário de se humilhar. O que é o contrário de se humilhar? Né? De que é o contrário de ser humilde? O oposto de humilde é ser orgulhoso. Você gosta de quem é orgulhoso? Não. Ninguém gosta. Né? E eu também não gostaria de ser. Eu gostaria que as pessoas gostassem de mim. Né? Mas para isso eu tenho que deixar meu orgulho de lado. Né? Então não existe um defeito que deixe a gente tão impopular como o orgulho. E para piorar ainda a situação, não tem outro defeito que é mais difícil da gente reconhecer que tem, que é orgulho. É por isso que eu tropecei já nessa primeira. O orgulho é o grande mal que nos afasta de Deus, né? O mundo nos ensina que os orgulhosos são as pessoas que ficaram ou são ricas, inteligentes e bonitas. Mas quem não quer ser rico, inteligente e bonito? Né? Todo mundo quer. Né? Todo mundo quer ser rico, inteligente e bonito, só que Mário, eu já desisti de ser rico, de ser inteligente, né? E de ser bonito, muito menos bonito. Né? Então, eu não me encaixo em nenhum desses tipos aí. É um engano pensar assim. Né? Isso é uma coisa que o mundo incute na nossa cabeça. Né? Então, e isso não é uma verdade. As pessoas são orgulhosas não é porque são ricas, é porque elas querem ser mais ricas do que os outros. Por isso se tornam orgulhosos. E também elas querem ser mais inteligentes do que os outros. E elas querem ser mais bonitas do que os outros. Então, o mal aí está o quê? Na comparação. Nós queremos estar acima e melhores do que os outros. A gente se torna orgulhoso na medida em que nos comparamos com os outros. Né? Para muita gente isso é automático, infelizmente. Eu sou melhor do que ele, nisso, naquilo. Eu tenho uma vida assim. Você está sempre se comparando com o outro. Você tem uma referência que é o outro. Né? Então a gente tem que perceber isso. Sempre que a gente pensar que nós somos bons, que nós somos melhores do que os outros, pode ter certeza que você está sendo um marionete na mão do diabo. Né? Então, se humilhar, reconhecer seu próprio orgulho, é ser humilde. Aí vamos lá para o outro, né? Para outra coisa que você tem que fazer, orar. Orar. Hoje nós cantamos, a orarmos, Senhor, né? Orar. Deus está dizendo para nós, fale comigo, converse comigo, exponha o que você está sentindo, exponha para mim o que você está sentindo. O que você precisa? Fale para Deus com sinceridade de coração também. O Senhor é bom. O seu amor dura para sempre. E a outra coisa que a gente tem que fazer, buscar a minha face. Buscar a minha face, quando Deus diz isso, é você conhecer a Deus. É você chegar próximo ao Senhor. No momento em que você tem contato com Deus, você percebe que Deus é infinitamente superior a nós.
Então você se sente de fato humilde, nos sentimos deliciosamente humildes. Por que deliciosamente humildes? Porque a gente fica aliviado de não ter que carregar um fardo, de manter uma imagem, de manter o nosso orgulho. Um fardo de manter uma imagem de bem-sucedido, de espertalhão, de superioridade. Aliviado de não ter que provar nada a ninguém, de não se comparar a ninguém. Por isso que é deliciosamente, né? Deliciosamente humilde. Então, e também a outra parte, né? Outra coisa que nós temos que fazer, afastar-se dos maus caminhos. Abandonar os caminhos maus significa arrependimento de verdade, né? Não é da boca para fora, nem palavras e promessas que a gente faz para Deus. A conduta precisa ser mudada. E Deus está de olho na gente, né? Ele sabe quando nós nos arrependemos. É quando a nossa conduta ela muda de verdade. Quando decidimos seguir de fato a Jesus, nos afastamos dos maus caminhos, né? Então a gente pode estar pensando assim, mas puxa vida, o que na minha vida precisa ser mudado, né? Que mau caminho eu tenho seguido? Você quer saber? Não se preocupe com isso. Se preocupe apenas em seguir ao Senhor Jesus, que é Ele que vai mostrar para você os maus caminhos que você está seguindo, né? Quando decidimos, então, seguir a Jesus de fato, a gente vai nos afastar dos maus caminhos. Então, dos céus o ouvirei, diz o Senhor, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Me chamou a atenção essa expressão, curarei a sua terra. Nós temos lido nos devocionais, né, todo dia, né, sobre a semente que cai no solo, né? Nós somos o solo, esse solo onde cai a semente, né? A terra onde caem as sementes, e entendo que curar a sua terra significa que nós nos tornamos terra cultivável, que se tornará produtiva e abençoará a muitas pessoas. E aqui eu queria trazer uma pergunta. Você é uma terra cultivável? É uma terra que pode receber essa semente e se tornar produtiva? Você tem abençoado outras vidas? Para nossa reflexão. Continuando lá. No versículo 15. De hoje em diante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Escolhi e consagrei este templo para que o meu nome esteja nele para sempre. Meus olhos e meu coração nele sempre estarão. O que me chamou a atenção aqui é neste lugar. De hoje em diante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Quando Deus fala assim neste lugar, é naquele templo, onde Salomão construiu, né? Mas aquele templo que Salomão construiu, foi derrubado. Se foi derrubado, como que? Então, os olhos de Deus estarão abertos e os ouvidos atentos às orações daquele lugar. Quando ele diz assim, eu escolhi e consagrei esse templo para que meu nome esteja nele para sempre. Mas o templo foi derrubado. De fato, o templo foi derrubado. E de fato, Deus falou que seu nome estará nele para sempre. E que seus olhos e seu coração nele sempre estarão.
O que Deus falou permanece até hoje e permanecerá para sempre. O templo não, mas a palavra do Senhor sim. A promessa do Senhor permanecerá para sempre. E aqui a gente tem que fazer duas considerações. A primeira, notem no versículo 14 a condição: se o meu povo se humilhar e orar, então nos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Então o contrário também é verdadeiro, porque é uma condição. Se o meu povo não se humilhar, não orar, não buscar a minha face e não se desviar dos seus maus caminhos, não há perdão. Não há perdão do pecado, do seu pecado. Não há cura para a sua terra. O mais importante que a gente tem que ver aqui, para Deus, não era o templo, a construção, mas o mais importante para Deus é o relacionamento com o seu povo. E permanece hoje, o mais importante para Deus é o relacionamento que Ele quer ter com você, conosco. O mesmo vale para nós hoje, então. Nós ouvimos hoje, né, o Deus de ontem é o Deus de hoje. Não mudou nada, né, pastor? É o mesmo, né? Deus que quer se relacionar lá, desde aquela época, hoje também. Deus quer se relacionar conosco. E a segunda consideração que a gente tem que fazer é, quando Jesus entregou a sua vida na cruz, foi por nós, cessou-se a necessidade do templo, da expiação dos nossos pecados através do sacrifício do Cordeiro que era feito no templo pelo sacerdote, né? O apóstolo Paulo, ele nos afirma lá em 1 Coríntios 3,16, vocês não sabem que são um santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Nós somos o santuário de Deus, o Espírito Santo habita em nós. Então, nós somos esse lugar a que Deus se referiu, né? Os olhos do Senhor estarão abertos e os ouvidos atentos às nossas orações. E o seu coração, o coração de Deus estará em nós para sempre. Neste lugar, que é você, que é o seu coração. Então, que a gente seja sábio como Salomão, intercedendo pelo povo, como ele fez, né? Para que Deus nos perdoe e sare a nossa terra. E a glória do Senhor encha essa terra, esse templo. A glória do Senhor enche os nossos corações. Amém? Vamos orar? Querido Deus, sara a nossa terra. Ó, vem, Senhor, sara esta nação, sara a tua igreja, sara cada um de nós aqui, Senhor. Torna-nos, Pai, uma terra cultivável, uma terra que produz, uma terra que abençoa outras pessoas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Ô Mário, eu vi lá em Roma um arco enorme, depois eu te mostro foto. Foi feito em homenagem ao imperador Tito, que botou o templo abaixo. Eu até comentei com a mesa, falei, para uns tanta tristeza, para outros, né, motivo de orgulho, né? Deus avisou. Eu li uns versículos depois dessa passagem, ele disse, né, se você ficar comigo, tudo ok, eu vou usar esse templo. Se você se afastar e adorar outros deuses, vai ter. E a gente sabe que Salomão foi enganado, né, e acabou morrendo em idolatria, né, no fim da vida.
e eu vi o arco. Deus está aqui, tão certo como o ar que nós respiramos. Amém? E eu vou te convidar a continuar cultuando a Deus, trazendo seus dízimos, as suas ofertas. Ré, lá, ré. Ré, lá, ré, sol, lá, ré. Minha esposa vai me dar som. É bastante. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como o ar que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Amém? E eu vou chamar a pastora Esther para encerrar o culto, dar a bênção. As notícias, os avisos de hoje, né? Eu estou um pouco desavisado, como vocês sabem, eu acabei de voltar de férias. Mas o aviso, então, é que a turma do Alfa vai pular o carnaval. É isso que eu entendi, né? É isso? Tá bom, então vamos colocar desse jeito aí, que é um pouco menos de mal entendido. Não vai ter reuniões do Alfa no período do carnaval. É isso. E hoje tem Retiro Alfa, que chique. O dia tá bonito, que bom. Hoje tem Retiro Alfa. E avisar que nós vamos fazer a primeira reunião da liderança da igreja do Comim no dia 4 de fevereiro. Então, pedir orações a toda a igreja pela liderança, por esse ano, pelos pastores, delegados, pela nova tesouraria. Que Deus abençoe os novos líderes da igreja também, as pessoas que foram eleitas, né? Que o Senhor possa falar para a igreja através da liderança e no coração da liderança também. Tá bom? Essa é uma oração para este ano todo. É isso. Pastor? Vai dar certo. Me desconjunta. Como que faz aqui? Bom, então, falando sobre o Alfa, hoje é o retiro. Vamos todos almoçar juntos. Estão todos convidados, cada um paga o seu, tá? E logo em seguida, então, iremos todos juntos para o Café Grão de Mostarda. E vai ter dinâmica, café e salgadinho. Vai ser um retiro bem legal. Estão todos convidados, tá bom? E em relação a humilhar, né? Eu, como esposa do Mário, eu vejo que é uma grande luta mesmo na vida dele. Então, ele cada dia tem se aprofundado e lutado, e Deus tem falado com ele. Isso é muito bom. Em relação a sararei a tua terra, né? Isso a gente tem visto muito nos devocionais, e fala sobre semente, e realmente a terra é o nosso coração. O legal é a evolução, realmente. Evolution. No Antigo Testamento,
fala então que a gente vai até o templo e a glória de Deus e todo mundo junto. Hoje, a glória de Deus habita em nós, como está em 1 Coríntios. Isso é uma coisa tão incrível, tão grandioso, é difícil poder entender. A gente pode ler, a gente pode até falar, mas compreender a glória do Senhor permanente dentro da gente, quando a gente convida e crê em Deus, é incrível, totalmente revolucionário. E isso é o poder que a gente, né, deseja, o poder de testemunhar, o poder de transformar. Tudo é possível por Deus, com a humildade, com o conhecimento, com a sensibilidade de escutar a voz de Deus. É muita coisa para ficar pensando. O Mário falava e eu pensava no ia para o outro. Ah, não, vai levar a semana inteira pensando e talvez o resto da vida. Mas vamos ficar em pé? Receber a bênção. Grandioso Deus, maravilhoso Deus, é tão difícil compreender um amor tão imenso, interessado em nós, no nosso coração tão fraco e tão precisando do Senhor. É a Ti que nós adoramos, é a Ti que nós louvamos, é a Ti que queremos te engrandecer todos os dias, todos os momentos da nossa vida. Reconhecemos, Senhor, que somos falhos, mas muito obrigado, Pai, porque a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, Pai, e a comunhão do Espírito Santo está conosco todos os dias, até o fim. Amém. Amém. Deus os abençoe.